Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com Renato Dantas Júnior, ele que é músico, membro da Escola Arcana, pesquisa sobre os efeitos ocultos da música há 20 anos. Ele é Rosa Cruz, violinista e guitarrista, toca desde os 11 anos de idade, tocou trombone na orquestra CCB por 8 anos, onde estudou leitura e divisão musical. Estudou também harmonia e improvisação com o maestro Messias Messina. Pesquisa sobre os efeitos da música há 20 anos e hoje ele vai estar aqui conversando conosco sobre música e espiritualidade. Vamos aguardar então o Renato entrar para que a gente possa estar conversando sobre esse tema fascinante que é a música, né? E música e espiritualidade então tem tudo a ver, né? Vamos lá? Vamos aguardar aqui o Renato para que a gente possa estar conversando. Alô, vamos convidá-lo aqui para ele estar conversando conosco nesta tarde linda, maravilhosa. Em São Paulo está quentinho, graças ao bom Deus. E vamos lá, né? Vamos aguardar. Cadê? Ele não entrou ainda. Vamos lá. Quero agradecer a presença aí de todos que estão conosco. Hello, boa noite. Oi, Karen. Vamos aguardar. Cadê o Renato? Ele não entrou ainda. Eu já mandei aqui o convite para que ele possa estar conversando com a gente. Ele não entra. Então, amanhã eu estou aqui, quarta-feira, dia 27 de abril, conversando com o Rafat Khalifa, que é egiptólogo, nosso amigo e assessor no Egito há muitos anos, desde o ano 2002. Ele vai estar falando amanhã sobre a medicina no Egito. Amanhã promete, hein? Então vem aí para que a gente possa aprender mais sobre a energia desse país maravilhoso que é o Egito. A civilização egípcia é a base da nossa civilização humana, né? Todas as grandes ciências que nós desenvolvemos vêm a partir de todas as experiências lá do nosso antigo Egito. Então, vamos aí amanhã estar aqui nesta irradiação maior. E eu quero convidá-los também nos próximos dias. Nós teremos várias vivências. Sábado agora teremos um eclipse muito forte do Sol, é o primeiro eclipse do ano de 2022. E às 10 da manhã vai ter a iniciação ao raio violeta da transmutação do bem-amado mestre Saint Germain, com a Heloísa La Sálvia e o Jordão Torres no Zoom. Às 16h30, também no Zoom, uma vivência imperdível com o Albano Macedo, ele que é o nosso astrólogo oficial. E quem participar vai receber o mapa astral, mais um e-book personalizado sobre a sua vida. Como é que esse eclipse vai afetar a sua vida nesse momento de transição e de transformação planetária? E no domingo, dia 1º de maio, dia da ascensão do bem-amado Mestre Saint Germain, às 11 da manhã, Bueno e eu faremos uma vivência também no Zoom sobre caminhos para a ascensão pelo bem-amado Mestre Saint Germain. Então, esperamos vocês nas nossas próximas atividades. Cadê o Renato Dantas Júnior? Eu não encontro ele por aqui. Vamos lá. Renato. Vamos ver se ele entra para que a gente possa estar conversando, né? E aí, vamos ver aqui. Temos algum recado, algo acontecendo, para que a gente possa estar falando. Yes. Muito bem. Bem-vindo. Você tem que virar a câmera. Yes, muito bom. Tudo bem, Renato? Bem-vindo. Prazer enorme estar com você aqui. Já conheço o seu trabalho há bastante tempo. Legal. Desde 2002 eu conheço o seu trabalho e estou muito honrado com o convite feito pelo Bueno e dizer que vamos tentar aqui esclarecer aqui junto com os estudantes, né, os seguidores da Grande Fraternidade Branca, aí vamos ver o que a gente pode ajudar aí no sentido de esclarecer as questões musicais aí. Muito bom. Eu adorei que você está estudando há 20 anos esse paralelo entre música e espiritualidade, né? Eu também sou formada em música, adoro tudo isso. Eu acho que quem não curte música
está perdendo muito a nível de humanidade, né? Porque o universo é som, né? O mantra Om. Eu queria que você falasse sobre a sua trajetória espiritual e por que que você resolveu fazer essa pesquisa do paralelo entre música e espiritualidade. Bom, eu tive uma experiência musical. Na verdade, meu pai me deu um instrumento quando eu tinha 11 anos. E com 11 anos mesmo, eu comecei a tocar e fui aprendendo ali um violão, alguma coisinha ali. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi estudar música, né? Naquela época, ainda hoje, a congregação, a CCB, ela ensina música, né? Uhum. E eu fui na orquestra, onde eu vivi grandes experiências espirituais no sentido de vivenciar aquele louvor, aquelas músicas. Mais tarde, eu vim a estudar harmonia funcional, né, e harmonia e improvisação. E quando eu cheguei a uma certa idade, eu comecei a desdobrar muito. Aí eu comecei a querer entender o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, aonde eu fui pro lado do ocultismo para entender. Aí encontrei até um amigo seu de rádio, né, o Wagner Borges, que falou exatamente como estava acontecendo, né? Eu fiquei um tempo lá frequentando o espaço dele, fiz Uhum. yoga lá com eles. Aí eu cheguei na Sociedade Brasileira de Obiose, depois de uma série de rodeios aí, né? E um dos instrutores lá falou para mim assim, olha, você ainda não sabe nada de música. Eu falei, mas pensei assim comigo, mas como assim não sabe nada de música, né? Estudei, eu sei ler, sei escrever, estudei harmonia funcional, estudei improvisação. Não sou um ignorante, né? Mas ele tinha toda a razão. Naquela mesma época, em 2002, eu comecei a estudar a parte oculta da música. Uhum. E tô até, né, não paro de descobrir coisa e quanto mais eu estudo, mais profundo fica e mais claro fica. O único senão disso tudo, Carmen, é que alguns assuntos só dá para discutir se a pessoa estudou ocultismo e estudou música. Se estudar um ou outro, não dá, às vezes, para entrar em alguns assuntos. Então, às vezes, fica um pouco imbricado, né? A gente não tem com quem dividir muito as coisas que a gente descobre. Claro, sem dúvida nenhuma, pois é. Mas é muito bom. E a música realmente muda a vida das pessoas, né? E cura muita coisa, né? A Blavatsky dizia, né, no livro dela, que ela foi curada 2 vezes, né? Através de um tom musical, não é Pois é. mesmo? Olha só. E agora a humanidade está precisando ser curada, principalmente essa guerra absurda que está acontecendo. Quem sabe vem um tom musical aí para colocar juízo, né, na mente de algumas pessoas responsáveis por causar esse caos que não tem cabimento em pleno século XXI, né? Pois é. Exatamente. Ainda mais essa semana, a gente vai ter um mega eclipse no sábado. Isso tudo potencializa tudo que está acontecendo, de bom e do outro lado. Qual é o tom musical que transmuta ao lado negativo? Tem isso ou não? Olha, geralmente a gente trabalha com a nota Si, né, que corresponde a Santi Johannes, né? Sim. A nota Si, poucos sabem disso, né? Ela significa Santi Johannes, que as notas musicais elas foram nominadas, né, a partir de um hino do monge beneditino, que ele tinha um hino a São João. E as notas, como a gente chama hoje, elas são, na verdade, as primeiras sílabas do hino, Ah, dos 7 versos. eu não sabia. E a única nota que mudou o nome foi o Dó, porque ela era Ut, né? E ela passou a ser Dó. As outras estão como estão no hino, Que em lindo. latim. Então, isso também é uma daquelas sincronicidades que acontecem com a música que não param de acontecer É, o tempo todo, né? Quando a gente começa a estudar tanto a teoria quanto a, a parte histórica, não para de acontecer. é verdade, é verdade. A próprio pentagrama, né? Tem 5 linhas, né? Quando a gente escreve para a orquestra em 5 na clave de Sol e 5 na clave de Fá, ela nada mais é, nada menos é do que a própria árvore cabalística, né?
em que há ressonâncias, né, nos mundos. A clave de Fá é o nosso mundo e a clave de Sol é o mundo superior. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Né? Inclusive, poucas pessoas sabem, né, que a clave de Fá, na verdade, é a clave de Sol de ponta cabeça. Mas ela foi estilizada mais tarde, né? E, na verdade, vem toda uma relação com o número 5, né? Algumas escolas de mistério aí falam sobre o quinto senhor, né? Então tem toda uma relação com isso, com a proporção no corpo humano, com a arquitetura, né? Não param, as sincronicidades não param, Sim. não é? Pois é. E hoje em dia, que tem tantos ritmos que tem a ver e alguns outros meio, na minha visão e no meu ouvido, fora da energia, da suavidade, da harmonia, como é que você sente a reação das pessoas, ou você que está nesse caminho, né, espiritual e na música, te incomoda também alguns sons ou não? Incomodam bastante. A gente, em alguns estudos esotéricos, né, a gente aprende que o artista ele não é artista à toa, né? Ele tem uma missão. Sim, E essa missão é de influenciar bem a sua geração. Alguns artistas foram tirados do mundo porque estavam levando muita gente. Não é só o fato dele fazer sucesso, mas o quanto ele leva as cabeças e os sentimentos para um lado talvez não tão bom assim para a humanidade. é, Né? E a divindade tem esse cuidado conosco, né? Eu diria que a música, Carmen, ela se divide, né, você bem deve saber que estudou música, em dois tipos de música apenas, que é a música sacra e a música profana. A música sacra, ela nunca deveria ser profanada, ela não deveria ser executada fora dos meios, fora dos templos, seja ele de que igreja for, de que templo for, de que linha for. Ela é sacra e por isso deve ser consagrada. sim, Ela deve ser um instrumento de, de elevação, né? E nos lugares onde se toca música sacra, não se deve tocar música profana. claro. Por que eu digo isso? Uma música, seja ela de que linha for, ela vai gerar uma forma pensamento, né? Eu tomei a liberdade aqui até de pegar para mostrar para vocês que no livro Formas de Pensamento, do Leadbeater, Bitter, né, tem um capítulo que ele mostra as formas pensamento criadas acima das igrejas em que eram executadas obras sacras, e as formas pensamento chegavam a ficar do tamanho de 10 vezes o tamanho da igreja, Que lindo. geralmente igreja católica, né? E criavam formas coloridas, lindíssimas. Eu estou procurando aqui para mostrar para vocês, um minutinho só. E criavam formas pensamentos lindíssimas, e que elas duram 2 horas após o fim da execução. Nossa, Eu pertencia a uma ordem que eles proibiam que a gente ficasse circulando, falando no templo após a execução do ritual. Por quê? Exatamente para que aquela forma de pensamento não se dissolvesse. Porque ela pode sofrer interferência de pensamentos, de outras músicas, né? Músicas que estão sendo tocadas próximas ali da região. Olha aqui, ó. que lindo. Tá vendo? Você está vendo esse monte de cores aqui, ó? Aham, A altura aqui, certo. a igreja é isso aqui, ó. Ó, Nossa, olha só, que lindo, olha o tamanho disso, que lindo. né? Adorei. E são, e são muitas os clarividentes que falam sobre isso, né? Sim, Aqui tem mais uma. Olha o tamanho e o formato dela, né? E aqui está o lugar onde ela foi executada. uhum, Essas pranchas foram orientadas pelo Leadbeater, né? Que uhum. era clarividente, e ele
ele viu as formas de pensamento e pediu para um artista reproduzir. Maravilhoso. Para quem está chegando agora, a Lyd Bitter fundou a Sociedade Teosófica, junto com a Helena Petrovna Blavatsky, a Alice Bailey e o Coronel Walcott. Muito legal, adorei. Você sabe, eu toco muita música sagrada aqui, muita missa, todo dia. Aqui em casa, sempre eu começo com música nesse nível, que é para manter a energia, porque a Pax, na realidade, começou na minha casa, né? E eu Sim. considero essa irradiação e eu quero continuar mantendo essa sintonia viva, né? Então, eu tenho música direto, graças a Deus, né? Me faz muito bem. Acalma os cachorros, os vizinhos devem achar estranho, porque às vezes eu coloco no último volume, mas tudo bem, vamos lá. Então, curiosidades, Carmen, que pouca gente sabe. Quando a gente veio falar lá sobre O Senhor dos Anéis, né? É, Aquele filme que é interessante, né? Que toca muito a linguagem oculta. Pouca gente sabe que uma parte daquele conto é esse livro aqui, ó, o Silmarillion. ah, é? Ele mostra o universo sendo criado como uma peça musical, Que lindo. né? Que E lindo. a gente sabe que o Tolkien não era qualquer um, ele era um iniciado, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, ele tomou certos cuidados, né? O próprio Senhor dos Anéis é uma releitura do Anel dos Nibelungos, né? Um conto wagneriano lá, né? Do grande Wagner, né? Sim, Que é um dos mestres da música, sim, né? Então a gente vê toda esse envolvimento da arte, Bach, Beethoven, Mozart, os grandes mestres, né? Bach, ele reorganizou os sons de uma tal maneira que a gente pôde transportar a música de uma tonalidade para outra. certo. Mas ele, fazendo isso, permitindo esse transporte, ele também escondeu o principal princípio da música. A música que a gente ouve hoje tem sons falsos, né? Incrível. Então não são naturais. Estão perguntando o Pois nome não. do livro de novo. Você pode mostrar e falar, por favor? Então, os livros que eu mostrei foi o Silmarillion, né, Silmarillion. do Tolkien, que, no qual foi inspirado O Senhor dos Anéis, né? A continuação. Esse aqui é o primeiro livro, né? Uhum. São trilogias, né? O livro Formas de Pensamento. Esse livro é Lyd Bitter. da Anne Besant e do Lyd Bitter, né? Para continuar a gente continuar na parte literária, né? Um livro um pouco difícil de entender, mas é genial, fininho, mas é genial. A música apresentada como ciência e arte. Lindo. Ele é Fabre Olivet. Esse cara, ele toca assuntos na música que é muito difícil quem não estudou música e ocultismo entender o que ele está falando. Só que ele chega a defender, por exemplo, que o ritual maçônico, as colunas do templo, são as claves de Sol e de Fá. Uau! São as colunas do templo. Outra curiosidade, né, já que os nossos internautas podem ver, né, a tradução desse livro aqui, Aham. o Bhagavad Gita, né, que tem aquela música Gita do Raul Seixas, que foi inspirada nesse livro, né? Sim, Quer dizer, a canção do Senhor, Canção do Senhor. É, né? muito bom, muito bom. Tem vários livros aqui que eu separei, se o pessoal quiser. Uma coisa interessante, né? Nada Brahma. Esse Nada Brahma quer dizer que Deus é o som. Deus é o som. E esse som é o Om, né? Esse é um conceito, né, do pessoal ali da parte da Índia ali, né, Sim, daquela Vedanta, né? é verdade, é verdade. O Felipe está te perguntando: qualquer música pode ser utilizada nas práticas ritualísticas sagradas ou religiosas? Pode e não pode. Porque, assim, há muita confusão que o pessoal acha, por exemplo, que toda música clássica serve. Não, não serve. Todas as músicas de Bach, Beethoven e Mozart servem. Wagner também serve. Principalmente Bach, né? Bach naturalmente eleva o nosso espírito, Sim, né?
Tem um amigo ali que falava assim que quando escuta Bach tem vontade de orar, né? E tem inclusive aquela música Jesus, Alegria dos Que é Homens, maravilhoso. prelúdio sobre sobre o qual foi feito a Ave Maria, né? Então, é bastante interessante que a gente escolha bem. Eu colocaria como a única exceção desse grupo aí o Dom Giovanni, né? Porque houve um problema lá com Mozart com relação à composição dessa música. Ele foi substituído por Beethoven por ter composto essa música. Nossa. É um grande mistério, né? Porque, na verdade, Beethoven e Mozart tinham a mesma alma. Uhum. E eles tinham. O Beethoven era como se fosse um potencialzinho menor, né? E o Mozart era o grande, mas ele perdeu um pouco da expressão quando fez essa composição. Por quê? Porque eram composições eróticas. Hum. É uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas o Carmina Burana, ela não deve ser tocada em lugar que tem ritual. E ela tem muita gente que pelo tom que ela evoca acha que ela deveria ser tocada. Jamais. Sim. Agora existem detalhes que influem, né? No resultado da forma de pensamento, no resultado psicológico do grupo. Esses detalhes são a intenção de quem compôs a música. Uhum. Ela vai ficar embutida naquele som. Quando ela for executada, a intenção vai ser reproduzida. A perfeição da execução, né? Quão perfeito a pessoa consegue executar uma peça, Sim. também influi. E no tipo de instrumento, Uhum. né? A gente que sabe que, por exemplo, os sons não são como do jeito que a gente vê hoje, eles não são como eles realmente são na natureza, e existem instrumentos que são capazes de reproduzir esses sons. Mas a grande maioria dos nossos instrumentos hoje não reproduzem corretamente. Um deles é esse aqui, ó, o violino. Sim. Como todos podem ver, né, o braço do violino não tem divisão musical, então ele pode dar qualquer música, qualquer nota naquele intervalo. Isso não acontece, por exemplo, no violão, né? Sim. O violão tem as divisões. Então não é possível fazer aquelas notas que estão no meio. Isso para um músico profano não faz a menor diferença, mas para um músico ocultista faz uma grande diferença. É assim também aquele trombone de vara, né? Que ele tem variações entre as notas, né? Ele consegue atingir os comas menores ali, que entre uma nota e outra tem 9 comas, né? E entre um meio tom e meio tom tem 4 comas e meio. Então ele tem ali uma árvore cabalística no meio ali para encontrar. Que lindo. Né? Muito bom. Outra que Ó, um minutinho só. Então, a Karen está perguntando o que você acha da divulgação das músicas sagradas na mídia social. depende de onde você vai escutar isso, né? Eu sempre coloco essa questão. O problema não é o que você escuta, é onde você escuta, de que forma você escuta, né? Às vezes a gente vê, só para falar a questão do som, né? Tem gente que vai fazer a brincadeira, fala assim, ah, você tá calma, aí a pessoa vai lá e faz um on brincando, né? Toda vez que emite o on, toda vez que se emite o on, você evoca a mesma força. Aí o estado em que você vai receber aquela energia, porque essa energia, o que acontece, cara? Ela não é exatamente sempre curativa, ela tem potencial curativo Sim. nos 3 corpos, espiritual, na alma e no corpo. Só que, por exemplo, vai depender do teu estado. Se o teu estado que você se põe receptivo não está legal, ele potencializa aquele aspecto ruim. Sim. Mas se eu estou introspectivo, querendo me ligar ao Criador, ele já traz, como eu havia dito, no bojo, o sentimento daquela composição. Né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma oração, colocar Bá, Ave Maria, né? Embora tenha as discussões aí, porque a Ave Maria está ligada à Igreja Católica, mas isso
isso não é bem assim, né? Ela é uma música realmente espiritual. Eu não sou católico, mas inclusive vim de linha evangélica, mas reconheço o potencial dessa música, né? Inclusive o tom dela, os tons musicais, todas essas questões são muito complexas. Claro, muito bom. Eu Estão perguntando não- a clave que fica abaixo da de sol, a clave de Fá, né? É a clave de dó, né? Que ela na verdade ela liga o fá ao sol, mas Ah, na verdade o dó é só uma nota que separa a clave de sol e a clave de fá. As notas superiores e inferiores a dó são na verdade as notas das claves de sol e de fá. tá. A Karen quer saber, tem diferença entre a música sacra instrumental ou vocal a capela? Não, não. É lógico que quando depende quando você vai, se você vai cantar a capela, se você vai cantar e teu espírito, né, como você se coloca com a tua voz, você, na verdade, o instrumento, é isso que tem que se entender. O instrumento é feito para imitar a voz humana. Então, sempre é preferível a voz. Sim, Aí ele serve como fundo, como imitação e às vezes, né, como ele é o próprio na linha de frente, mas ele não foi criado para isso. De maneira assim, mais geral, o instrumento qualquer deles foram inventados para imitar a voz humana. claro. E, na tua opinião, qual é o instrumento mais sagrado? Tem isso ou não? Olha, eu diria dos conhecidos, o O violino. violino, né? Eu também sinto que é muito forte, né? Conhecidos é o violino. Porque o que acontece? Tem ali um violino ali atrás, pode ver que há um certo mistério em torno de Paganini, os grandes mestres, né? Dizem que Saint-Germain, Sim. que você conhece muito, Tocava violino. igual, igual, igual Paganini. Diz, inclusive, que ele era o único capaz de tocar igual Paganini, né? Na época dele. Sim. Então, Saint-Germain, ele era um violinista, né? E pouca gente sabe, né? Que olha como está no nosso inconsciente. As cordas, as quatro cordas de baixo do violão são as quatro cordas do violino invertidas. Uhum. Então dá a impressão que um está apontando para o mundo material, não exatamente ruim, mas está apontando para as nossas questões materiais, e outra está apontando para as nossas questões espirituais, Sim. né? Tem as divisões, né? Onde aqui tudo é dividido. Lá no violino não é, tudo é uma coisa só, como é no mundo divino. Pois é. Muito legal, muito bom mesmo. Adorei. E você faz parte da maçonaria, né? Que você estava falando que as colunas são as chaves musicais. São, são. Na verdade, não só eu sou maçom, sim, mas não sou só maçom. Sou membro da Sociedade Brasileira de Ubiose há muitos anos, membro da Escola Arcana, sou Rosa Cruz. E em todas essas ordens, eu peguei, né, um pouco do que eu sei sobre música hoje. Na maçonaria, cada oficial do ritual tem uma nota musical. Ah, é? Eu nunca. Assim como é a cabala, como é, né, você conhece bem, né, Alice Bailey, Sim. provavelmente, e ela fala que o discípulo nunca está pronto enquanto ele não der o acorde correto, Uhum. né? Enquanto ele não estiver soando corretamente, né, ele nunca vai chegar num ponto que deveria. Inclusive nas escolas antigas de iniciação, né, não no nosso tempo, mas ali no Tibete, os novos discípulos eles colocavam uma espécie de gongo, colocavam o discípulo ali e batia no gongo. A nota que pertencia à alma do discípulo fazia ele desmaiar. Nossa, Aí eles pegavam aquela informação para trabalhar a alma do discípulo de acordo com cada raio, mas eles encontravam o raio pela nota musical. incrível. Os nossos ouvintes aqui, os nossos amigos, se quiserem, assistam o filme Diálogo com Homens Notáveis ou Encontro com Homens Notáveis, do Gurdjieff. Uhum.
Vamos ver lá que no começo haviam algumas ordens que se reuniam no deserto para trocar os conhecimentos musicais. Uhum. E lá no comecinho do filme, um dos músicos faz uma montanha tremer com o instrumento, Olha, né? E não sei se vocês sabem, mas aquele filme, né, é a biografia do Gurdjieff. não sabia. Olha só. É, está contando a história dele, de como ele chegou, né, ali naquela confraria dos drusos, Sim, né? Muito interessante nesse sentido, que eles são, inclusive o Gurdjieff, né, tem a música e tinha as danças circulares, né, dos sim, sufis ali, sim. que levavam a estados alterados de consciência. É verdade. Agora a gente está precisando de muito estado alterado de consciência para transcender e transmutar essa guerra, né? E todos esses problemas que a gente está vivendo nesse processo de transição planetária, né? Ô, Renato, essa história da pandemia, você sente que a música pode amenizar, suavizar, esse período? Como é que você vê isso? Olha, ela pode. Só que uma coisa é o Renato falando de música, né? Sim, Outra coisa é um grande mestre como Saint-Germain, como Fabre Olivet, como José Henrique de Souza, que eram os portadores, em alguns colégios eles são chamados os portadores do som. uhum, Por que são portadores do som? Eles são capazes de não só falar, mas soar sons que curam, sim, né? E, infelizmente, no momento não tem ninguém encarnado visível, né, pelo sim, menos, uhum, que possa nos orientar nesse sentido. Inclusive, para a maçonaria, né, o mestre está morto, né? A gente está tentando ressuscitar ele. é, Outra coisa interessante, Carmen, tem um movimento relativamente recente, né? Aquele pessoal que fala sobre os hertz usados nas afinações. A nossa afinação, assim como as nossas notas, elas foram deturpadas. Quem estuda ocultismo sabe, né, que nós estamos na quarta etapa, sim, né, que é 1, 2 mais 3 mais 4, que dá 10, que são os números decimais, que também dá os 72 nomes de Deus. sim, Quem conhece lá, Táxis, na cabala. Pitagórez, Iod, Het, Val, Het, né, que é a nota Sol, na verdade, né? Só que é o seguinte, esse 1 mais 2 mais 3 mais 4, na verdade, é um anagrama que mostra qual é a frequência correta dos sons que a gente tem que se basear. E nós afinamos hoje os instrumentos com 442, 440, 444, por aí, hertz por Hertz. segundo. Mas o correto, e tem um movimento aí falando sobre isso, seria 432, porque ele está afinado com o universo. Sim, Uma coisa muito, muito legal, que eu gostaria até de falar aqui com os nossos amigos. A música, né, ela não tem só esse aspecto sonoro, não. Ela tem um aspecto arquitetônico. Quando eu pego uma corda aqui, eu tenho uma corda do violão aqui, por exemplo, eu vou pegá-la como exemplo, né? É a nota Mi. Sol, Si. Cada nota, tipo aqui, cada nota que eu toco aqui, eu diminuo o tamanho dessa corda, tá vendo? uhum, E eu fiz um acorde. É possível pegar essas proporções e criar verdadeiros monumentos musicais. Porque a música, na verdade, ele fala assim, qual é a proporção que você vai pegar das coisas, né? Então, o livro, quem tiver, difícil de compreender esse livro, mas eu fico à disposição de vocês, o Arqueômetro, ele mostra, esse livro está velhinho, mas eu uso tanto ele. Olha, uma catedral toda construída da altura do prédio à maçaneta da porta, são todas cordas musicais. olha, Essas proporções que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o verdadeiro monumento musical é um concerto musical, essa catedral. tá.
Aqui tem outro exemplo, ó. E assim também, Carmen, é no nosso corpo. Por exemplo, a maioria das mulheres tem 1,68 m. Mas qualquer pessoa que a gente pegar e considerar o corpo dela, a altura dela, como uma corda musical, e a gente dividir isso por 8, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, vão ter 8 notas, a gente vai ter, dividir por 8, a gente vai ter o tamanho da nossa cabeça. Esse tamanho aqui, ó, a metade é a distância dos nossos olhos, é a distância dos mamilos das mulheres, é a distância, quem costura, é a distância que tem que colocar do ombro até a cava da blusa. É a distância que tem da nossa calça do cós até o cavalo. Distância básica, né? Depende da moda também, eles alteram um pouco. E uma coisa curiosa é que se você medir do chão para cima, você em 5 vezes essa altura vai dar em cima do seu umbigo. Né? E o umbigo, para quem estuda, né, o ônfalos, o umbigo é o lugar mais sagrado. É por isso que o minotauro ele é um animal daqui para cima, porque a parte animal dominou o homem. E ele se alimenta de carne de criança, de carne humana, de sangue. Né? Ele é a representação do mal. E o unicórnio, aliás, perdão, o minotauro, desculpe, né, que é homem, bicho daqui para cima. E o minotauro é o contrário. O cavalo ficou para baixo e para cima ele é todo homem. E é o minotauro, o maior dos minotauros, é o Quiron, quem vai ser o instrutor de Hércules, Sim. de Teseu. Né? Então, essa representação não é à toa, é musical também. Né? No ônfalos, no umbigo, no tabor, né? Onde Cristo se transfigurou. Né? Tabur, né? No hebraico, é umbigo. Né? É por isso que a gente fala, está preocupado com o teu umbigo, que daqui para lá é só o egoísmo. Né? Daqui para cima, são 5 vezes do chão para cima, dá no umbigo. É por isso que ninguém te manda para o sexto dos infernos, nem para o sétimo dos infernos. É sempre para o quinto dos infernos. Tem esse significado embutido, né, psicológico. Claro. Né? É quinto, vai para o quinto dos infernos, quer dizer, do umbigo para baixo, né? Perde a tua razão, perde a tua espiritualidade, se perde aí de uma vez. E esse tamanho, Carmen, dá sempre aproximadamente o seu palmo. E o seu palmo vai dar sempre aproximadamente 22 centímetros, que são os 22 arcanos. Ou seja, tudo é ligado. Eu estou adorando essa super aula. Nossa, nunca imaginei que eu fosse aprender tanto. Já anotei um monte aqui, ó. Mas, Carmen, aí você vai falar assim, mas o que tem a ver a medida em centímetros com o ocultismo? Mas parece que isso não tem nada a ver, né? Eu tive o cuidado de ir no IPEM de São Paulo e perguntar como que eles chegaram. Quem que chegou e disse assim, isso aqui é 1 metro? Porque senão não faria sentido o que eu estou falando para você. Eu tomei esse cuidado, porque eu falei assim, se isso me chegou como uma possibilidade, eu tenho que saber de onde saiu esse metro, né? Lógico. O metro, né, a gente tem norte, sul, leste, oeste, ele é 1/4 de um quadrante da Terra, o tamanho da Terra, medido pelo tamanho da Terra, sobre 10.000. Dá exatamente 1 metro. Na verdade, dá 1,08 m. Mas há uma certa discussão que precisa muito tempo para a gente esclarecer. E 108 é o número da Terra. E a maioria dos Vedas, olha como eles já sabiam disso. É 108. Eles têm versos. Sim. Né? Quem assistiu aquela série Lost, tinha uns números que eles falavam, um mistério lá, né? Somem aqueles números, vocês vão se espantar. Mas Buda atingiu a iluminação depois de 108 vidas. E o Japamala, que é aquele colar, que é aquele rosário budista que todo mundo usa, são 108 contas até atingir a iluminação. E eles fazem o Om Mani Padme Hum 108 vezes para atingir a iluminação. Eu te cortei, desculpa. E eu tenho pergunta. Diga.
Tem uma, Tinha uma pergunta? tem uma pessoa que está perguntando aqui, Tchaikovsky, você acha que ele era um músico pesado? Ele fez belos balés, porém sinfonia como patética. Ele não é negativo? Tua opinião sobre Tchaikovsky? Eu vou dizer o seguinte: não quer errar, vai para Bach, Beethoven e Mozart e Wagner. Né? Inclusive, quem vai para Wagner, ele vai ter toda a mitologia nórdica lá para estudar, né? Uhum, Lionel dos Domingos, e toda aquela questão ali de o cisne, uhum. tem a flauta mágica, que é um ritual maçônico, né? Mas isso não quer dizer que só essas músicas que a gente deve escutar, né? A gente deve usá-las para atingir para conseguir atingir novos estados espirituais, conseguir entender as coisas divinas. Mas é lógico que a gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos gostos. Claro. Só uma coisa que eu alerto, né, todo mundo que está ouvindo, para quem quer realmente fazer um caminho espiritual interessante, você tem que matar as suas paixões. E eu quero perguntar aqui para todo mundo: quem que aí não tem um antigo namorado que você não escuta aquela música e fala, puxa vida, olha aquela época lá, você talvez nem gostasse daquela música, mas ela te marca tanto que ela te transporta para aquele lugar. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque as músicas que a gente não deve escutar, a gente gosta delas. E geralmente as músicas que nos alteram o estado de consciência, elas não são agradáveis para a nossa personalidade. Uhum. E o que é interessante saber que personalidade quer dizer persona, por onde soa. E lá nos teatros antigos era usado uma máscara, né? A persona, o nome é aquela máscara, servia para amplificar a voz no teatro. Sim. Quer dizer, por onde soa a tua personalidade. Olha que o próprio nome personalidade quer dizer como você soa. Mas ali atrás tem um espírito com centenas de encarnações querendo se manifestar. E você, de repente, não dá espaço para ele e até atrapalha o serviço dele escutando a Anitta, escutando tantas outras coisas aí que são negativas. Não que a nossa vida não tenha a parte erótica, tem, mas ela não precisa ser estimulada. A gente já está no meio estimulativo para isso. A gente precisa tirar um pouco. Tem muito café nesse café com leite. Precisa tirar um pouquinho de café com um pouquinho de leite. Sem dúvida. Agora, eu não tive o cuidado de estudar muitos clássicos. Por quê? Porque dentro dos meios iniciáticos, a gente tem músicas que não são músicas ou hinos ou mantras, né, que não são tocados aqui fora. Então a gente se ocupa mais dessa parte, né? E inclusive a própria palavra mantra significa medida. Mantra, metro e mãe têm a mesma raiz. Uhum. Né? O mantra quer dizer um piscar de olhos. É o tempo que o universo dura, o mantra, que Deus pronunciou o Om, né, o Criador, e ele significa um piscar de olhos. É por isso que é um dos motivos para alguns colégios iniciáticos ter o olho lá atrás, porque significa que ele piscou, então criou um universo, né? A próxima piscada dele, né? Como um dia para nós, Sim. é como um dia dele é como milhões de anos para a gente, né? É. Sem dúvida nenhuma. Olha, respondendo as perguntas aí, essa live fica gravada, assim, no IGTV, no meu Instagram, Carmen Balesteiro, e vocês podem entrar em contato também com o Renato, _Dantas, _Júnior, para saber mais. Olha, eu estou adorando, estou aprendendo bastante. Você tem 15 minutos, vê como é que você quer usar o seu tempo, que aqui eu não estou vendo mais perguntas. Tem algumas curiosidades, que o termo música veio do nome musas, que são as musas com as que ajudaram, né, a criar o universo. Elas são Urânia, Polímnia, né? A gente tem vocês procurarem lá as musas, né? Tem como elas desceram do céu, né? Até a Thalia que está no final, né? E ela desce com uma serpente,
né? Tem uma serpente que desce, né? Então eu falei Polínia, Euterpe, Erato, Melpomene, Pessicore, Calíope, Clio e Thalia. São as musas, né? Então o termo música vem de musas, né? Deixa eu ver mais alguma curiosidade aqui. O matra, da onde vem música, também significa curtíssimo espaço de tempo, Uhum. né? É bom lembrar, né, que o termo átomo vem de Atman, né? Uma parcela infinitesimal, né? Que equivale ao piscar de olhos, né? O do grande arquiteto do universo. Tem uma curiosidade aqui, Carmen, pedir para os nossos amigos aí fazerem uma conta conosco aqui. Dividam o 108 por 3 e façam vezes 2. Quem puder responder aí no chat, quanto que vai dar? Para os que conhecem música, eu estou gerando um dominante, né? Sempre quando a gente cria uma tensão, né? O quinto ou o dominante, né? Que eu falava para vocês, o quinto, ele sempre se manifesta através de uma dominante. Para o dó é o sol, né? Para o lá é o ré, é o mi, e assim ele sempre é o quinto, né? E ele sempre vai se manifestar dessa forma. Então, o 108, ou o número da Terra, ele também está ligado, o seu dominante, ou o seu quinto, é o 72, que é Jeová. A Zizi respondeu aqui. A Zizi mora na 70, Flórida, ela dá aula na Universidade de Miami, em pesquisa de câncer, inclusive. Ela mora lá há bastante tempo já. Ela pôs 72. inclusive, quem pesquisa câncer, Zizi, o nome É, dela? Zizi. Isilda Reis. Isildinha É, Reis. dá Reis uma e Zizi. pesquisada aqui na Sinfonia de Beethoven. As pesquisas do Dr. Masaru Emoto, Sim, né, mostrando o efeito da música sobre a água. água. E Sim. o nosso corpo tem 60 e poucos por cento de água, né? Então, 72 aí, Isildinha. tem relação com a Quinta Sinfonia É, de Beethoven. muito bom, muito bom. Também, viu? Muito bom, muito bom. Estou adorando. Muito legal. 72, Carmen. 72 também o grau de abertura do compasso lá na maçonaria. Ah, Porque ele é o divino. aham, entendi. O, o, o nome Jeová, né? Não sei se vai ficar visível aqui, ó, mas vocês Tá estão vivendo. vendo aqui, a sua, Aham. dá exatamente 72. Ah, O nome de Deus, Jeová. legal. E Que são os mais? Deixa eu ver 72 aqui. nomes sagrados de Deus, né? Na Sim, Cabala, né? 72. Muito legal. Estou adorando. Nada é coincidência, é tudo orquestrado. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa, quer ver? Se você dividir 432, Hum, que eu falei antes, por 4, né, nós estamos na quarta etapa, uhum. uns chamam de ronda, outros chamam de cadeia, outros chamam mais. Quanto que dá? Dá 108, 108. né? Então, a Kali Yuga, que é a idade que a gente está terminando agora, ela tem 432 mil anos, né? E aí a gente vai fazendo as oitavas disso, né? Quem não é músico pode não saber, mas dá uma assistida lá naquele documentário naquele desenho Donald no País da Matemática, né? Eu gostaria, inclusive, de sugerir aqui alguns, para quem quiser entender um pouco das coisas que eu estou mencionando aqui, assistam Donald no País da Matemática
tem alguns documentários da TV Cultura que mostra como foi alterada a nossa escala musical de Bach para cá. Que até Bach era impossível você mudar uma música de tom sem mudar a música. E a partir da nossa escala temperada, isso foi possível. Uhum. E gerou uma facilidade de expressão, mas escondeu a principal questão musical. Uhum. Porque os corpos, eles têm notas naturais. Sim. E a gente conseguiria reproduzir essas notas, né? Mas a partir de Bach houve uma divisão, Bach e todo o grupo dele ali, né? Houve uma alteraçãozinha ali, né? Que alterou a nota natural. Então ela não é mais tão natural como a gente usa hoje na música Uhum. profana, nem nos nossos instrumentos. E também a afinação também não é natural. Então a gente tem duas coisas que estão alterando a música que a gente está escutando hoje. Isso não deve ser à toa no final de ciclo, no final de Kali Yuga, né? Porque não sei se a música é o efeito da nossa psique ou a nossa psique é o efeito da música, É. né? Porque tem uma grande influência, e uma má influência, terrível influência hoje as músicas que a gente escuta. Sim. Né? A gente está sempre exaltando o lado escuro da nossa personalidade, É. que é nosso, sem dúvida é nosso. Né? Aqui não trata-se de pecado, trata-se do que a gente está fazendo. É. Pois é isso aí. Olha lá, família Pax, a música realmente ela toca profundamente nossas almas e de acordo com a vibração, a ressonância, a frequência e o livre-arbítrio de cada um, nós vamos estar atraindo as energias positivas ou o outro lado que a gente não quer, né? Então se liga, porque essa semana tem eclipse no sábado, vai ser um super eclipse do Sol e vai estar trazendo uma grande transformação aí, mudanças favoráveis, se Deus quiser, na nossa bem-amada Mãe Terra. Muito legal. E eu sugiro que todo mundo possa depois ouvir novamente o Renato e fazer as anotações adequadas, principalmente nas sugestões de filme que ele colocou, e também nos paralelos entre a frequência das músicas e tudo aquilo que existe em sincronicidade com o cosmos e com o universo. Estou adorando, viu? Muito bom, Renato. Eu não sei se eu consigo aqui mandar alguns links, mas se o pessoal quiser me pedir Tá depois, bom? eu mando os links de documentários interessantes que vão Legal. ilustrar tudo que eu fiz. Né? Dr. Masaru Emoto, podem assistir, muito bom, né? E realmente uma É. pesquisa. A Pax trouxe o Dr. Masaru Emoto para o Brasil duas vezes, 2008 e 2009. Ele teve com a gente na nossa sede, na Pax, antes dele fazer a passagem para os planos de luz. Então, nós gostamos muito do trabalho dele. Enviar amor e gratidão à água todo dia 25 de julho. E nós até fizemos vários anos esse ritual e tudo mais. Quer dizer, nada é por acaso e nada é coincidência, é tudo sincronizado no cosmos. Olá, família Pax, entre em contato com o Renato para vocês receberem os links dos documentários que ele está mencionando, para que todos possamos aí nos aprofundar mais sobre as notas musicais, sobre realmente o que é essa energia de música, né? Estão perguntando o que são as notas naturais e as notas artificiais. Você tem 6 minutos, sendo que nesses 6 minutos eu gostaria que você também deixasse sua mensagem final. Tá ótimo. Bom, as notas naturais são notas que saem naturalmente de qualquer corpo. Aham, Quando você bate um ferro, você escuta uma nota. Um copo, você escuta uma nota. sim. Isso é uma nota. Você não está escutando uma nota só, você está escutando várias. Todas elas são naturais, porque saem do corpo. Uhum. As notas naturais artificiais são que o homem alterou essas notas para cair dentro de uma teoria musical que pudesse transferir uma música de dó para ré, de ré para mi, de mi, porque elas só funcionavam nos tons que elas estavam. Uhum. Não era possível mudar de tonalidade. E a partir dessa modificação para as notas artificiais foi possível fazer essa mudança. A outra coisa que gera a artificialidade é a frequência que a gente adota como afinação. Né? Se vocês procurarem aí música com 432 Hz no YouTube, né? Vocês vão ver que tem vários Uhum. ali. É,
A afinação delas é com 432 Hz. E as nossas orquestras, as músicas que nós gravamos hoje, são gravadas com mais de 440 Hz. Né? Então, ela não atinge a nossa natureza de forma precisa. Sim. Porque o que esse hertz vai fazer? Ele vai bater na água que a gente tem no nosso corpo e fazer vibrar certos aspectos psicológicos, físicos e espirituais. O que, quando ela é alterada, isso chega meio bagunçado para a gente. Claro. Entende? Muito bom. Adorei tudo. Você tem 4 minutos para sua mensagem final. Bom, eu queria dizer, primeiramente, agradecer, Carmen. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Depois de conhecendo você, finalmente tive o prazer de falar com você. E dizer o seguinte, escutem as músicas que vocês gostem, né? Mas separem lá um momento divino e não profanem o lugar que vocês costumam fazer as suas meditações com músicas profanas. Né? De preferência, aquele lugar que você faz a sua oração, que você faz a sua introjeção, a sua meditação, coloque uma música espiritualizada. Pode ser a música da tua religião, né? Mas procurem não exaltar os valores egoístas. Tem que ser sempre valores universais, o bem geral. Né? Quando a gente pede alguma coisa para a gente mesmo, a gente já está fazendo magia negra. Né? Então, a gente tem que pedir para todo mundo. Né? Então, é isso. Eu fico muito feliz de estar aqui, espero ter contribuído, fico à disposição. Adorei, foi muito bom, Renato. Foi uma surpresa muito agradável quando o Bueno falou, convidei o Renato, um grande amigo, para conversar sobre música e espiritualidade. Eu falei, tudo bem, vamos lá, mas eu não imaginava que você fosse dar um banho assim nessa aula maravilhosa. Anotei um monte, aprendi bastante, e eu acredito que, não, a gente percebe que você ama o que você faz, não só tem conhecimento, mas você ama e se preocupa com detalhes. E na realidade, hoje, que a gente está passando esse processo de transição planetária, são os detalhes nas nossas escolhas que vão fazer a diferença por um mundo melhor. Eu desejo que Deus te abençoe, que sua vida seja sempre super saudável, próspera e você volta, porque foi bárbaro, adorei. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Muito Obrigada a obrigado a você. todos. Tá bom? Gratidão. Namastê, família Pax.